Então, eu sou Ricardo Wilmers, para quem não me conhece, colecionador há 23, 25 anos, participante do Canal 3 desde 2004, conheço a maioria daí de vocês, dos grandes colecionadores. Para mim todo colecionador é grande, tem um videogame, meia dúzia de cartuchos, já é colecionador. E há muito tempo eu venho pensando no projeto de confeccionar caixas pelo método de impressão em gráfica, igual aos fabricantes faziam. E eu venho pensando isso há muito tempo, tem muito console no mercado, sem uma caixa, né? Todo tristinho ali. E há uns 30 dias atrás, eu em parceria com mais uma pessoa, conseguimos viabilizar os primeiros projetos da RWS W Box. E eu vou mostrar para vocês alguns lançamentos das nossas caixas e explicar algumas características. Qual que é a função da caixa da RWS no mercado. A proposta inicial sempre foi fazer um material que agregasse qualidade, durabilidade e que a gente pudesse chegar o mais próximo do original. Eu já parto sempre do princípio que um material original é original e uma reprodução é uma réplica. E o que você pode fazer é sempre tentar chegar ao mais próximo. Mas eu defendo sempre a ideia que as reproduções, elas têm que ter alguma coisa característica que diferencie elas das originais. Porque a tecnologia nesses últimos anos melhorou muito. E se até dinheiro a gente consegue fazer alguma coisa aí falsificado, por que caixas de videogames, manuais, uma pessoa instruída pode ser passada para trás? E um dos princípios meus é sempre deixar bem claro que qualquer produto que eu desenvolva vai ter que ter a minha marca lá. Porque o objetivo maior é você colocar uma caixa de jogo para um joguinho loose, para um console, para ele não ficar jogado ali tomando pó, para você deixar na estante. Tem colecionador que só coleciona original. Tem colecionador como eu, que tem um console loose, mas gostaria de ter uma caixa para poder colocar ele dentro, para poder armazenar, ficar bonito. E para mim eu não faço distinção disso. Eu sempre valorizo o trabalho das pessoas que se propõem a fazer esse tipo de material. Então eu não tenho nenhuma ressalva, nenhuma recusa quanto a ter um material, uma reprodução de boa qualidade. E o mercado tem alguns tipos de reprodução que eu vou explicar depois, a diferença do nosso material para as outras caixas que existem no mercado. As caixas da RWS, elas seguem um padrão de procurar ter o máximo de fidelidade ao original, mas elas têm algumas características que vão diferenciar. Os tamanhos não são sempre exatos, sempre tem alguma outra diferença, é proposital. Eu vou explicar depois a questão de compatibilidade, se a pessoa já tem um berço e vai conseguir usar na nossa caixa, ou a nossa caixa vai servir já para uma outra, para um isopor que a pessoa tenha. A maioria das nossas caixas tem compatibilidade, outras não vão ter. Falando da caixa, qual que é o diferencial? Qual que é a função da caixa da RWS? É um console loose ter agora uma nova casa. E partindo desse princípio, a nossa caixa ela tem o diferencial que ela é feita no método de impressão offset, que é o método que toda e qualquer empresa quer fazer uma embalagem, qualquer empresa do ramo de videogame e de entretenimento que quer fazer uma embalagem utiliza esse método, que consiste em fazer impressão offset, 4 cores, 5 cores, uma cor especial, como é no caso da caixa do Street Fighter. Até uma curiosidade, a caixa do Street Fighter, a Tectoy, deve ter gastado o dobro ou o triplo do custo de embalagem das outras caixas convencionais, porque ela utilizou um método de impressão e um acabamento, que é aquele acabamento de brilho dourado, que ele é muito caro, muito. E a gente conseguiu fazer um produto similar, um produto que agrega valor, bonito e semelhante ao da Tectoy.
Se eu fosse fazer igual a Tectoy produziu no mínimo 1.000, 2.000, 3.000 embalagens. A nossa tiragem inicial ela está em torno de 250 a 300. Por isso corram atrás. As primeiras 100 caixas nessa promoção de lançamento vai ganhar um pôster exclusivo do jogo Street Fighter, que eu vou mostrar depois para vocês. E aí, falando do processo de impressão, eu não consigo fazer uma caixa. Eu tenho que fazer no mínimo uma produção de 100, 200 ou 300. Então é por isso que eu preciso ter, a gente precisa ter caixas para consoles que tem bastante luz. Para quando você quer fazer uma caixa só, existem algumas soluções técnicas no mercado que consiste na maioria das vezes uma impressão em vinil adesivo, sistema de plotter. O sistema de plotter é por agulha, então é uma impressão que, como ela é por agulha, ela não tem tanta definição quanto você tem na impressão offset. Se você for olhar com uma lupa super gigante, você vai ver que essas impressões de plotter, a plotagem, ela é por pontos. E você vai ter geralmente a impressão de uma plotter em adesivo aplicado artesanalmente numa placa de papelão e recortada no estilete, tudo artesanal. Alguns materiais eu conheço algumas pessoas que fabricam, que fazem um trabalho de qualidade. O outro método também que existe no mercado já há uns 2 anos é as caixas de MDF. É uma caixa de madeira. Eu particularmente não gosto porque, como os videogames vieram numa caixa de papelão, 110% das vezes, eu não gosto de ter um material dentro de uma caixa de MDF. Mas existem algumas soluções aí que algumas pessoas procuram. E a nossa caixa, ela consegue ter uma fidelidade maior por ser o mesmo método de impressão do mercado durante esses 50 anos de embalagem, ela consegue ter uma fidelidade muito maior. E você consegue ter um aspecto que te relembra quando você comprou o primeiro videogame e tirou da loja. As caixas foram fabricadas semana passada, então elas têm basicamente o aspecto de terem saído do forno agora. E isso vai ajudar ainda mais a enriquecer aquele seu console que está sem a embalagem. Compatibilidade. Eu vou mostrar agora para vocês, em primeira mão, a caixa do Street Fighter que a Tectoy lançou. Essa caixa ela foi feita com um verniz localizados no nome do Street Fighter, um verniz localizado na figura dos personagens do Street Fighter. E eu posso dizer para vocês com certeza que essa caixa, perto da original, nesses aspectos técnicos, ela conseguiu atingir 9.5 de fidelidade. Um outro aspecto técnico, como o tamanho, que eu vou falar depois para vocês, é que foge, mas você com o seu console dentro dela vai ganhar vida, vai valorizar muito mais a sua coleção. E aí o que acontece? O importante, antigamente se fabricava muito isopor. Isopor é um material que hoje em dia ele é muito caro para ser fabricado. Então quase você não tem. E se uma empresa vai fabricar um isopor, um berço de isopor, ela tem que fabricar no mínimo uma tiragem de 10.000 para poder compensar a ferramenta que é feita, o molde que é feito para poder fazer a injeção do isopor. E a gente conseguiu fazer uma solução, desenvolvemos uma solução que é fazer um berço em papelão, que ficou muito mais prático, viável economicamente para você que vai adquirir a caixa e não deixa o seu console balançando jogado dentro. Aqui é a caixa do Super Nintendo. A caixa ficou muito bonita, ficou top. Digo para você que de originalidade ela tem 9.8. A diferença aqui é a marca nossa, o RWS W. Enquanto na caixa da Tectoy nós tivemos a marca aqui embaixo. E a caixa do Super Nintendo, ela tem compatibilidade. Se você tem o isopor do Control 7, você vai conseguir colocar nela. E os berços que podem ser vendidos separadamente vão servir também na caixa original que você tem. Ela segue os mesmos padrões de medida. Falando do berço, a
solução encontrada foi colocar... Isso aqui é um mockup. É um mockup que saiu hoje cedo da gráfica, foi montado em cima de uma faca. Uma questão técnica interessante, que eu não frisei. Todas as embalagens, elas são feitas uma faca especial de corte. Diferente das caixas que são feitas artesanalmente hoje no mercado, essas nossas caixas da RWS, elas têm uma faca de corte, o que garante uma uniformidade. Todas as caixas têm o mesmo tamanho, o mesmo padrão e o mesmo corte. Você não vai ter diferença, não é uma caixa que foi enfilada no estilete ou cortada na tesoura. Então não vai ter essa variação. O mockup feito, isso é um Mega 3 dentro de um berço de papelão. Esse mockup está com azul por dentro, mas originalmente as caixas vão ter o branco por fora, que é um berço mais caro, e pardo por dentro, na cor craft. E aí dentro da caixa você vê o console, ele vai ficar bem rígido. Então a gente coloca aqui, temos os dois berços e temos uma outra caixa para poder colocar, guardar o que? Os cabos, os cartuchos, a fonte. Esse Mega Drive 3 ele tem fonte externa, os dois controles. Então você vai poder ter tudo dentro dessa embalagem, que dentro da caixa não vai ficar jogado. Eu vou mostrar aqui para vocês até uma questão de tamanho. A solução encontrada ficou bem interessante. Sobra aqui um pouquinho, que é para isso mesmo, foi proposital, para não fazer do tamanho, para até depois poder ser utilizado. Esses berços do Mega Drive 3 não são compatíveis com as caixas originais. Eles são um pouco maior, então ele não vai entrar. Mas olha como fica, eu vou mostrar dentro da embalagem para vocês. Agora mostrando do Super Nintendo. A solução encontrada não foi fazer o mesmo berço, até porque o Super Nintendo ele tem um tamanho diferente do Mega 3. Então nós encontramos fazer a solução do que? Um corte, principalmente porque o Super Nintendo tem essa diferença aqui. Então nós fizemos um berço aonde se encaixa lateralmente e ele encaixa perfeitamente. O seu Super Nintendo agora não vai ficar mais jogado. Dentro de uma caixa que você tenha do Control 7 que não tenha mais o berço de isopor, esses berços aqui são compatíveis com a sua caixa. A caixa dos controles também conseguem acoplar todos os controles e fontes do Super Nintendo. Os dois controles, fonte e cartucho, cabem dentro daquela caixa. E vai ficar assim, ó. Olha só, nada jogado. Tudo dentro da caixa do Super Nintendo. A altura. Eu vou mostrar agora como que fica dentro. Eu falei das facas, né? Olha só. Todas as caixas, elas têm o mesmo corte e o mesmo padrão. Olha aqui. Ó. Vou colocar agora o Mega 3 dentro. Coloca um berço interno. Berço interno. Coloca o Mega 3 dentro lá daquele berço. Coloca o segundo berço. Olha como fica. Ele já não está sambando dentro da caixa. E coloco a caixa de controles e da fonte. Aqui, ó. Olha como fica bonito. E fazendo o berço no papel branco, ele simula o isopor, deixa ainda muito mais bonito. Você fecha a caixa. Fechou a caixa.
Tá seu Mega aqui dentro. Lindo, maravilhoso. Entendeu? Só tem esse espaço, tudo ele não fica jogado. Você vai colocar na sua estante, vai mostrar para os amigos. Quando adquirir essa caixa, essa é a caixa que eu acho a caixa mais bonita. O que me levou a fazer essa é valorizar todos os megas que tem luz aí e poder. E depois você pode adquirir o jogo e colocar, vai valorizar sua coleção e você não vai querer vender ele. Agora eu vou mostrar o Super Nintendo dentro da caixa. Super Nintendo. Aqui eu vou colocar. Eu falei do Super Nintendo, mesma coisa, mesmo padrão. Colocando o Super Nintendo do mesmo jeito. Você tira um berço, coloca ele dentro da caixa. Colocou ele dentro da caixa, olha como ele fica. Pega o Super Nintendo agora. Coloca dentro, encaixa ele, encaixou, coloca outro berço, olha como fica firme. E coloca a caixa de controles da fita. Fechou. O que vai ter agora de Super Nintendo ganhando uma casa nova, olha como fica, como ficou bonito. As caixas ficaram muito bonitas e a tendência nossa é sempre melhorar. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, a questão da compatibilidade. A caixa do Super Nintendo, isso é original, aquele set do futebol colocado do lado do Control 7, mesmo tamanho lateral, o berço, esses berços, se você tem essa caixa comprida, você consegue colocar os berços nela, e se você tem um Control 7 original sem o isopor, você pode colocar também. Futuramente a gente deve estar pensando em imprimir as caixas do Super 7, que são essas maiores. Eu tenho uma caixa aqui original do Mega Drive 3 do futebol. Vou mostrar a diferença de tamanho da nossa. A diferença de tamanho da nossa ficou 1 centímetro maior, por isso que ela não tem compatibilidade, e ela é 1 centímetro menor no comprimento. Por que nós optamos tecnicamente por fazer isso? Para poder ter uma caixa, para poder ter um modelo de caixa de faca que se adeque a outros consoles, a outros Mega 3 e poder fazer e ganhar na produção e conseguir fornecer para vocês um material, uma embalagem com qualidade, com um valor agregado bom, com um custo mais acessível. Essa foi a proposta. Por isso que alguns materiais a gente tem essa questão técnica que nada vai influir de você colocar o videogame. Por exemplo, a gente tem no fundo a caixa do Dreamcast, que foi feita exatamente como a caixa original lançada pela Tectoy, nas mesmas medidas. O berço dela, que inspirou a gente a fazer, esse também serve na caixa original. Inclusive alguns colecionadores que tem a caixa e tem aquele berço casca de ovo da Tectoy quebrado, né, rasgado, já estão adquirindo os berços dessa caixa para poder colocar o console dentro. Aquela caixa foi feita com um berço na cor parda. Foi feita a caixa do Mega Drive 3 do Super Futebol. Então fizemos a versão do Street Fighter de luta e do Super Futebol,
Quem tem aquele cartuchinho Mega 3 do futebol, agora já tem a embalagem para poder colocar. Ficou muito bonita, utilizamos uma plastificação brilho de alta resistência, alta qualidade, igual a Tectoy usou em alguns materiais dela. A caixa do Super Nintendo também foi usado uma plastificação brilho, igual feito originalmente em algumas caixas que a Playtronic lançou, e a da Tectoy, que é a caixa mais bonita já feita no mercado de reproduções. Isso eu posso garantir para vocês. Nenhuma caixa no mercado brasileiro, caixa reproduzida, foi feita com essa qualidade, com essa questão técnica. Ao invés de nós fazermos a plastificação brilho, usamos a plastificação fosca, que deixa um aspecto muito mais bonito. Usamos um verniz localizado V de reserva. Falando dos posters, lembra que eu falei que as primeiras 100 compras a gente queria agradar, premiar os primeiros apoiadores? Nós desenvolvemos um pôster do Street Fighter baseado numa capa do jogo do Mega Drive, que não é assim. Então as primeiras 100 caixas do Street Fighter vão ganhar esse pôster. Pôster, a caixa, que bonito, né? No Super Nintendo nós desenvolvemos esse pôster do Super Mario World. Também para as primeiras 100 caixas nós vamos presentear. Então corra, amanhã termina o prazo.